Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de geografia de hoje a gente vai dar continuidade à rua. Lembra que a última atividade que vocês fizeram lá no caderno, vocês tiveram que desenhar como é a rua onde vocês moram? E que a prof falou que ia apresentar para vocês um menininho, o Marcelo, e que a gente ia conhecer a rua do Marcelo? E quem escreveu essa história foi a Ruth Rocha. Então a prof está deixando em anexo esse livrinho aqui. No Schools também. Quem quiser e preferir ler o livro, ele vai estar em anexo aqui. Quem preferir ouvir a história aqui da prof, vai continuar assistindo o vídeo, certo? Então, a prof. Cláudia vai iniciar a história, vai contar para vocês. Vocês podem ouvir e fazer a leitura, ou só fazer a leitura depois, certo? Então, vamos lá? A Rua de Marcelo, da autora Ruth Rocha. Então, aparece o Marcelo aqui no início da história e ele diz: na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chamam-se prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas, umas em cima das outras. Todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua mais o número das casas se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Na minha rua tinha uma casa grande onde não morava ninguém. Agora demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A da casa da Terezinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheios de quadradinhos. A calçada da casa do Catapimba é de cimento todo riscado. E lá as meninas brincam de amarelinha. Muitas pessoas do prédio têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro e muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então as crianças da rua combinaram que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que eles fazem nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore na frente da sua casa e vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele fez até uma cerquinha em volta e todo dia ele a rega. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas, como a da Terezinha. E tem casas altas, como a do Catapimba, que tem escada dentro e se chama sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e tem até elevador. Tem casas que ficam bem junto da calçada e outras que ficam lá no fundo e tem jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos que se chama quintal, como é a casa do Catapimba. As luzes da minha rua ficam nos postes altos ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são restos de papagaio. Você sabe o que é papagaio?
tem gente que chama de papagaios de quadrados, de pipas, e teve um amigo meu que chamava de pandorga. Não se deve empinar papagaios onde tem fios. É perigoso. Olha a dica do Marcelo aí. Na minha rua passa o gari que leva o lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro, como eu acho que devia. Ele é somente o entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena e tem um jardim na frente e com outra casa dentro, que é a casa do meu cachorro Latildo. Na minha rua tem muitos amigos e a gente gosta muito de brincar, uns na casa dos outros. Um dia, se você passar lá perto, venha conferir a minha rua. Então, essa é a história da Rua do Marcelo, tá? O que vocês farão? Vocês não precisam fazer nenhuma atividade de registro, ok? Vocês só precisam comparar o que tem na Rua do Marcelo e o que tem na rua de vocês, tá? Só um diálogo, certo? Para a gente poder continuar isso lá na outra semana, ok? Então, não precisa fazer registro, é só fazer a leitura. A gente pode fazer uma brincadeira, que é procurar algumas palavrinhas. Procura aí quantas palavrinhas ruas aparecem no livro, né? Quantas palavrinhas Marcelo aparecem no livro? E aí vocês podem pedir para o papai e para a mamãe sugerir uma palavrinha e vocês procurarem, que nem a gente fazia lá na sala nos nossos momentos de brincadeira, certo? Então a aula de geografia de hoje é apenas para vocês observarem o que tem na rua do Marcelo, que tem na rua de vocês, que é igual. E o que não tem na rua do Marcelo, que tem na de vocês, ou vice-versa. Tá ok? Então, essa é a nossa atividade de geografia de hoje. Não precisam mandar fotos para a prof, tá? Até a próxima aula, certo? Qualquer dúvida, a gente conversa lá no Teams ou no bate-papo. Até mais!